Você acompanha a partir de agora Pronto Atendimento. Aqui, a sua pergunta será respondida pela ótica da doutrina espírita. Amigos da Rádio Boa Nova, da TV Mundo Maior, estamos iniciando mais um Pronto Atendimento. Tem dúvidas? Olha, hoje, com pouco assim, esse programa de verdade, para você ter uma ideia, nós estamos gravando. Mas participe sempre com a gente. De segunda a sábado tem Pronto Atendimento. Na Rádio Boa Nova, na TV Mundo Maior. A equipe de hoje é uma equipe muito especial para estar fazendo esse programa junto com a gente. Vamos lá, pela ordem aqui de chegada aqui, toda a equipe, apóstolos. Monique Papa, tudo bem contigo, Monique? Olá, Damião, queridos ouvintes, tudo ótimo, estamos aqui com energia positiva, renovada e falando sobre esse tema que vai ser maravilhoso, perdão. Então, aguardo vocês aí para participar com a gente. Roseli Aparecida, tudo bem contigo, Roseli? Olá, pessoas queridas, Damião, todo mundo junto hoje para fazer esse programa diferente para a gente trabalhar um tema muito importante para o nosso desenvolvimento moral. Estamos aí juntinhos, corações unidos. Vamos juntos, Edson Rampazzo, tudo bem contigo, Edson? Olá, Damião, olá, queridos amigos, é um prazer enorme estar aqui com essa equipe maravilhosa, os amigos nossos de PA, todos juntos pela primeira vez. Estou muito ansioso e contente por estar participando e agradeço pelo convite, Damião. Também junto com a gente aqui, Arnaldo. Tudo bem contigo, Arnaldo? Opa, Damião, companheiros do Pronto Atendimento. É muito bom estarmos aqui juntos mais uma vez para discutir esse tema tão importante. Que tenhamos aí um ótimo programa com muitas reflexões positivas para todos nós. Opa, vamos juntos, mais um Pronto Atendimento começando. Tem mais gente aqui junto com a gente. Eduardo Nunes. Eduardo, tá tudo bem contigo, Eduardo? Tudo bem, Damião? Tudo bem, queridos amigos que nos acompanham sempre aí no Pronto Atendimento. Nossa, hoje tem uma equipe aqui de peso, hein? Principalmente o meu aqui, colaborando. Um abraço. Obrigado, Eduardo. Também junto com a gente, Oséias. Oséias, tudo bem contigo, Oséias? Bom dia, Damião. Bom dia a todos. Tem gente demais hoje aqui e eu não vou perdoar ninguém, hein? Bom dia, gente. Um grande abraço e obrigado pelo convite, Damião, e aos meus companheiros. Estamos, então, iniciando mais esse Pronto Atendimento. Monique, você faz a prece de abertura para a gente se harmonizar aqui? Com certeza, vamos lá, e todos aí que estão nos acompanhando, vamos elevando os nossos pensamentos, aqueles que se sentirem confortáveis, vão fechando seus olhos, imaginando a figura do nosso Mestre Jesus, que tanto nos ampara e nos auxilia nesse momento, pedindo auxílio à espiritualidade amiga, aos nossos mentores espirituais, que possamos nesse momento ter a felicidade, a alegria de estarmos aqui, que possamos clarificar o entendimento a respeito desse tema aos nossos companheiros que nos acompanham nesse momento, que eles possam ser tocados, que esse assunto, venha à tona, nada é por acaso, justamente para que a gente possa trabalhar as nossas questões, o nosso entendimento, e que possamos nesse momento não só perdoar aqueles que estão nos nossos interiores, no nosso inconsciente, mas também fazer o nosso auto-perdão, que é tão importante para que a gente possa evoluir como espíritos. E assim, agradecidos que estamos, vamos iniciando mais um programa. Que assim seja. Que assim seja. Obrigado, Monique. Então, o tema de hoje aqui no Pronto Atendimento, o perdão. Um tema fundamental para o crescimento espiritual, a evolução do indivíduo. Perdoar tanto a outros como a si mesmo. É um processo que libera o espírito de cargas negativas, de ressentimentos, da raiva, do ódio, permitindo que essa carga, todo esse trabalho, toda essa existência nossa seja mais elevada. Vamos começar contigo, Roseli, para falar desse perdão. Jesus já nos dizia, né? E aí aquilo, perdoar 70 vezes 7. Se perdoar a si mesmo já é difícil, imagine perdoar 70 vezes 7, Roseli. Damião, perdoar infinitamente é o nosso processo de evolução moral. O perdão,
ele é um grande componente, podemos chamar assim, para que a gente evolua moralmente, porque a partir do momento em que a gente exercita o perdão, e aqui a gente está falando mais em relação ao outro, né? A nós mesmos também a gente vai falando, mas o perdão, aquele que nos prejudica de uma maneira, é como se a gente estivesse se libertando de um peso que nós carregamos, né? Porque a mágoa, o pensamento daquela situação que aconteceu, aquilo ali é um peso enorme que a gente carrega. Então, quando a gente consegue se libertar desse peso, a gente fica num alívio, assim como se, nossa, se eu soubesse que era tão bom, eu teria feito antes, né? Então, perdoar, ele mexe muito com o nosso ego, com o nosso orgulho, não é fácil. Eu entendo que a gente está num planeta de provas e expiações e está todo mundo aqui aprendendo. E o Espiritismo, ele traz para a gente essa questão muito racional. Vamos nos perguntar, será que eu também não magoo? Será que eu também não prejudico? Será que eu sou melhor do que essa pessoa que me prejudicou? Então, a gente tem que pensar assim, eu sou tão imperfeita quanto a pessoa que me prejudicou. Então, essa compreensão que a doutrina traz para a gente, ela facilita esse processo da gente entender as nossas limitações. Ninguém aqui está isento de prejudicar, de magoar. Então, a gente tem que ter essa compreensão de que nós temos limites e a gente está num aprendizado. E você trazer essa compreensão, você vai conseguir perdoar mais fácil aquele outro. Né, Damião? Vamos seguindo aí com você. Vamos lá. Vamos trazer aqui o Edson para conversar um pouquinho com a gente sobre esse perdão, né? Aquilo que a Roseli estava trazendo ali, Edson. E a gente volta, né? Porque parece tão simples, né? Perdoar. E aquele que se sente machucado ali para e fala, peraí, porque você não está vivendo o que eu estou vivendo. E aí, Edson? Essa questão, Damião, é muito importante, você fez uma excelente pergunta, porque é muito lindo falar de perdoar, falar que eu vou perdoar, etc. Né? A educação religiosa que nós tivemos ao longo dos tempos, foi com base na fé cristã, com base no catolicismo, a gente vê que os evangélicos, tem várias passagens evangélicas que falam sobre perdão. Porém, o perdão que ele fala está sempre linkado. Você perdoa para que depois Deus perdoe os seus pecados. É uma troca. Né? E as pessoas costumam linkar o perdão de acordo com o tamanho da ofensa que elas recebem. Pequenas ofensas são fáceis de serem perdoadas, né? As grandes ofensas são as mais difíceis. E é sobre essas ofensas que Jesus sempre falou quando ele se referia a perdão das ofensas. Um pisão no pé, talvez um não bom dia, talvez uma pequena coisa que nos ofendeu, tá? A gente releva, como disse a Roseli, planeta de provas e expiações, estamos todos aprendendo. É fácil de perdoar. Agora, as grandes ofensas, aquela que causa transtorno, que leva a pessoa a ter problemas psicológicos, como os assaltos, furtos, perdas grandes, né? Tem gente que fala assim, com muita simplicidade, eu não perdoo. A pessoa que tem a sua casa invadida, né, e sofre humilhações, tem todos os seus bens levados embora, ela fica muito marcada psicologicamente, o coração fica muito pesado e essa pessoa passa a ficar meio rústica até. Não, parece que a fé desaparece. Então, é esse perdão que Jesus sempre fala para a gente trabalhar, assim como Jesus falou, né? Na cruz, Pai, perdoai-os, eles não sabem o que fazem. Ele tinha razão, nós não sabemos até hoje o que fazemos. Então, é esse perdão que a gente tem que trabalhar e pensar, quando eu receber uma ofensa grande, como que eu vou me comportar? Né? Se eu tenho fé, se eu creio em Jesus, creio em vida após a morte, creio que eu tenho outra oportunidade de reparar os meus erros, então eu tenho que começar a pensar, trabalhar muito forte em mim, não só os pequenos perdões, mas como também esses grandes perdões de grandes ofensas, que é o mais difícil. Arnaldo, eu acompanhei uma vez uma palestrante espírita, né, dizendo que ela perdoava o assassino do seu filho, que roubou ali
para praticar esse ato, ele estava roubando um celular de um garoto. E aí ela, na palestra, ela falou, o que significa eu perdoar? Eu não quero viver, eu não vou abraçar aquele rapaz, mas pelo menos eu não quero o mal deste rapaz. Eu não quero o mal dele. Então, assim, estou perdoando esse rapaz. É um grande desafio nessa existência, né, Arnaldo? Sem dúvida, Damião. Conseguir perdoar como ela fez, ou pelo menos já não desejar o mal, já é uma vitória nesse mundo, né, onde a gente está sujeito aí a tantas situações, a tantas provas, a tantos desafios. E é importante que a gente desenvolva um racional para, através desse racional, a gente conseguir atuar no nosso emocional. Porque as desavenças, as discussões, as brigas, inclusive essas situações mais extremas, elas vão ocorrer ainda durante muito tempo ainda no nosso planeta, nos nossos relacionamentos, e o perdão vai ser a forma onde a gente pode corrigir, onde a gente possa acertar todas essas desavenças que ocorrem entre nós. Porque o perdão, ele é necessário em todos os aspectos da vida. Se a gente pensar bem, a gente precisa do perdão entre as pessoas, entre as comunidades, entre os países, porque só assim a gente vai conseguir conviver em paz. Enquanto a gente não perdoar, enquanto a gente não aceitar as diferenças, os problemas e resolver de uma forma, a gente vai ficar guardando mágoas, sentimentos, e isso vai dificultar a vida de todos nós. Então, exercitar o perdão, como ela está exercitando, por mais difícil que seja, já é o caminho para a nossa paz, para uma vida melhor para todos nós. Eduardo, vamos conversar, trazer o Eduardo para conversar um pouco com a gente. Evangelho segundo o Espiritismo, Eduardo. Perdoar aos inimigos é pedir perdão para si próprio. Eduardo. Damião, eu tenho uma coisa muito particular, assim, que eu acho que é até terapêutico quando a gente perdoa, né? Eu acho que primeiramente a gente precisava ter um pouco mais claro para nós o que é perdoar. Porque muitas vezes eu falo assim, mas o perdão é esquecer. Aí tem gente que vai dizer assim, não, esquecer é Alzheimer, né? Eu esqueço, simplesmente não lembro de nada, então assim, o que é exatamente o perdão? Dentro dessa vivência que a gente tem com os espíritos encarnados e desencarnados, muitas vezes até nas salas de reunião mediúnica, nós vamos ver, gente, que o espírito carrega consigo por anos, por décadas, por séculos, algo que foi feito para ele há muito tempo atrás, dentro de uma situação que ela nem existe mais. Né? Então, uma traição, um furto, um roubo, uma agressão, até um assassinato, né? Tirar da vida. Tirou a vida física, né? Mas a vida continua. E aí esse espírito, ele carrega consigo, assim, aquela mágoa, aquele ressentimento por séculos. E o que isso faz? Isso trava ele. Isso trava ele num momento que aconteceu e não permite com que ele vá atrás. Então, o que aconteceu ali? Ele criou um laço, ele criou uma corrente com o passado, ele criou uma conexão com o passado da qual ele está preso, ele está carregando. É como se ele estivesse andando com aquelas bolas de metal pesado, amarrado com uma corrente aos pés, e ele está andando, carregando aquela bola, né? Ele vai avançando, porque a lei do progresso está aí, mas é pesado, né? É sofrido. E aí nós vamos ter o mestre, né, ensinando ao discípulo que antes dele ir fazer a sua oferenda no altar,
que ele deveria voltar lá e reconciliar com o teu irmão, né? Com o irmão dele. O que isso está mostrando para nós? Toda vez que eu vou ao altar, eu vou ao altar para fazer os meus pedidos, né? Para fazer as minhas preces, para eu poder avançar na minha vida. Mas Jesus, sabiamente olhando para o seu discípulo, fala assim: rapaz, você não vai avançar enquanto você tiver esse peso aí amarrado no seu pé. Então você vai lá, tira esse laço, corta essa corrente, corta isso que está te amarrando lá no passado. Então, para mim, o perdão, ele tem esse sentido de cortar o laço. Mas ele é um laço difícil de ser cortado. Ele precisa ser cortado aos poucos, dependendo da intensidade da falta, né, da gravidade da situação, ele precisa ser cortado. Só que às vezes é muito difícil. Então, o que eu vou fazendo? Toda vez que eu pensar na situação, eu tenho que fazer isso por mim mesmo, né? Toda vez que eu pensar na situação, se ainda tiver alguma coisa ruim que me der aqui no meu estômago, no meu peito, da lembrança do que me aconteceu, eu vou tentando cortar um laço através de uma afirmação, né, pedindo a Deus que me ajude a cortar esse laço, que eu ajude a compreender o que aconteceu ali, para saber o que aconteceu, para eu poder seguir em frente. E eu também tenho muitos equívocos, muitos erros para poder seguir. Então, assim, perdão para mim é isso, é cortar o laço com aquilo que me fez mal no passado e não me deixar mais preso a ele. Seguir em frente. Cortar o laço. Oséias, o Eduardo falou em cortar os laços, e o perdão das ofensas é um processo, né? Ele não acontece, né? De um momento para o outro, aquele estalar de dedos, perdoei. É um processo isso, como o próprio esses laços todos, hein, Oséias? É verdade, Damião. Falar sobre perdão é muito difícil, né? Porque muitas vezes nós somos os ofensores também. Nós ofendemos e somos ofendidos. Isso faz parte da convivência humana, lei do progresso, lei de sociedade. Então, o que acontece? Fica muito difícil quando mexe com o nosso brio, né? Quando mexe conosco intimamente, diversas situações. E o perdão é tão importante que a mãe máter, né, das orações, o Pai Nosso, coloca lá. Assim como nós perdoamos, né, os nossos devedores. Então nós temos que prestar muita atenção, porque muitas vezes nós enchemos a boca quando vamos fazer as nossas orações, vamos às igrejas, vamos a tantos lugares, né? E a gente omite isso, né? A gente está lá e o Pai Nosso é uma oração extremamente maravilhosa e mostra a importância de cada palavra. Nós temos que viver o Pai Nosso, né? Nós temos que ir ponto a ponto ali, né? Tá sempre trazendo isso dentro da gente, trazendo uma forma de que a gente possa aprender a perdoar a nós mesmos e também aqueles que estão ao nosso redor. Então, isso tudo faz parte, né, de várias outras situações, né? O próprio apóstolo Paulo nos fala assim: ainda que eu distribuísse todos os meus bens e sustento dos pobres, e ainda que entregasse o meu corpo para ser queimado, se não tiver caridade, de nada valeria. E a caridade faz a parte da lei do amor e caridade, né? Então, se tá lá, isso daí é para ir mexendo com a gente. E aí, muitas vezes, eu comparo assim, né? Eu penso assim algumas coisas, às vezes quando eu tô sozinho, na questão do perdão. Aqui em São Paulo, não sei, né? Se nem todas as pessoas conheceram o Carandiru. O Carandiru foi uma das piores penitenciárias que já houve no Brasil. Então, não vamos julgar aqui a questão ser inocente ou não ser. Vamos supor que você está lá cumprindo sua pena. Você cumpriu 40 anos de pena. Só que você sai de lá de dentro, você cumpriu sua pena. Você saiu perante a lei do homem e você está liberto. Só que você saiu ainda com aquele instinto da vingança, aquele instinto do odiar, né? Aquele instinto de querer fazer justiça com as próprias mãos.
Então, quer dizer, você não saiu do Carandiru. Você continua preso. Então, é isso que a gente precisa entender. Quem muitas vezes não perdoa, continua preso. Continua vinculado à questão do amor, da caridade, à questão de méritos. Muitas vezes nós queremos ter méritos, mas se a gente também não trabalhar esse mérito com a visão do nosso próximo, né, muitas vezes quando nós temos até nos grupos mediúnicos aquela questão da comunicação, muitos querem vingança, mas eles também não viram o que eles fizeram. Então é hora de, vamos analisar a situação, vamos ver o que está acontecendo. Né? Então a gente precisa ter esse momento para analisar as nossas atitudes. Como foi dito aí por um dos nossos irmãos, né? A gente precisa estar atento a tudo isso e não precisamos sair beijando, abraçando, sair de braço dado com a pessoa, não. É simplesmente a gente já começar a evitar, desde hoje, o mau pensamento, o desejo do mal ao próximo. Então, olha, quanta coisa que trabalha a questão do perdão. É a nossa liberdade, realmente, né? O perdão, ele é a liberdade, o perdão é a felicidade, o perdão é a cura. Olha que impressionante. Muita gente fica doente porque odeia uma outra pessoa, não perdoa. E aquilo vai corrompendo ela durante anos. E vai gerar nela muitas das doenças. Aí, Alzheimer, né? O infarto, o AVC. Então, muitas doenças estão atreladas também a essa condição. Então, a gente aprende com Jesus a cura para os nossos próprios males. Mas muitas vezes a gente não ouve, né? A gente continua ligado naquela lei que Moisés trouxe. O olho por olho, dente por dente. Isso é muito perigoso. E aí, nos dias atuais, nós estamos em 2025. Quanto tempo já não se passou quando Jesus, né, 2025 anos que Jesus nos trouxe a lei do amor e caridade, né? Então, e a gente ainda está debatendo essas questões. Espero que quando nós tivermos outras oportunidades, né, reencarnacionais, a gente possa ver aonde a gente está falhando nesse aspecto. Monique, eu estava pesquisando, né, para a gente fazer esse programa de hoje, eu encontrei o Raul Teixeira. E o Raul diz: se o perdão ainda não é possível, comece agora a desculpar, tolerar, suportar. Gradativamente, vamos ser capazes de perdoar. Raul Teixeira, fala, Monique. Eu vi essa passagem da Mião maravilhosa, e aí só me vem à cabeça a seguinte orientação dos espíritos em relação ao perdão, e a gente fala do BIP, né, que é o benevolência, indulgência e perdão. A gente precisa trabalhar isso ainda. Então o espiritismo nos fala sobre esse lembrete da prática da bondade, da compreensão e do perdão em relação aos outros, e aí eu gosto de trazer o conceito de cada uma dessas palavras para que a gente possa exercitar. E como é que eu aplico a benevolência? Benevolência é fazer o bem para com todos, né? Como Jesus nos trouxe, amar ao próximo como a si mesmo. Então é praticamente se colocar no lugar do outro e ter essa bondade, né, olhando para o próximo, assim como a gente olharia para nós mesmos. A indulgência nada mais é que tolerar o erro do outro, e quando a gente fala de tolerar o erro do outro, sabendo que o outro vai falhar, assim como eu falho também, né, é não dar luz ao erro do outro, porque a gente costuma fazer isso. A gente vê muitas vezes a falha alheia e começa a espalhar para todo mundo, a gente dá luz a isso, e é o contrário que a gente deveria fazer. Quando a gente vê a falha do outro, a gente deveria atenuar a falha alheia, né, que é isso que é indulgência. E o perdão, que conclui tudo esse BIP, né, eu entender o erro do outro, entender que isso é humano, a falha é humana. E como é que a gente lida com isso, né, como é que a gente lida não só com o perdão com o outro, mas principalmente com o perdão com nós mesmos, né? Como a gente se culpa. Eu gosto muito de falar do auto-perdão, né? Porque a gente sempre, quando fala de perdão, a gente busca olhar caridoso e tentar olhar para o outro. O outro fez algo errado comigo. E quando a gente falha? E quando a gente tem essa dificuldade de enxergar os nossos erros, a gente entra naquela situação de culpa, né, de se autoculpar e ficar se flagelando com aquele pensamento negativo de algo que eu fiz no passado. E se eu ficar nessa tendência, nesse pensamento de culpa o tempo todo, como o Oséias trouxe aqui, né,
vão surgir doenças, a gente entra em depressão, porque viver do passado é depressivo, gente. Então, quando a gente olha para a gente com um olhar caridoso, com um olhar genuíno, um olhar de bondade, assim como Deus olha por nós, né? Com esse olhar soberanamente justo e bom e com essa caridade para com a gente está praticando o auto-amor, né? Então, o auto-perdão é isso, é entender que nós falhamos, exercitar o arrependimento, ou seja, olhar, né, de forma arrependida com aquela ação que eu fiz, entender que, putz, falhei de novo, né, me arrependo. E seguir em frente, e deixar isso lá no passado, sabendo que a partir de agora eu sou uma pessoa diferente, eu analisei aquilo que eu fiz de errado, me arrependi, e posso fazer de forma diferente. Muitas vezes a gente fica esperando o perdão do outro, né, sobre as nossas ações. E muitas vezes a gente não vai ter esse perdão, porque diferente disso que nós estamos falando aqui, muitas vezes nós temos essa compreensão sobre as nossas falhas, nosso arrependimento, mas a gente fica esperando o outro nos perdoar. E muitas vezes esse perdão não vem, aquela pessoa não está nessa condição ainda de nos perdoar. Então o que a gente tem que fazer nesse momento? A gente precisa deixar ir, deixar fluir, como o Eduardo falou, né? Os nossos pensamentos não podem ficar ali estagnados, conectado com essa pessoa o tempo todo. Muitas vezes é desconectar, é pensar e rezar e fazer uma prece por essa pessoa, para que se ela não consiga me perdoar nessa existência, que ela perdoe no futuro. E aceitar, né? Porque muitas vezes a gente precisa simplesmente aceitar a condição do outro e seguir em frente e nos colocar numa posição diferente. Buscar esse entendimento, buscar essa melhoria, esse aperfeiçoamento. Só de fazer isso, muitas vezes a gente se desconecta com essa energia ruim, né? Essa energia de culpa, essa energia muitas vezes de mágoa com determinadas situações e consegue evoluir espiritualmente. Acho que a gente tem que partir para isso. Você está acompanhando na Rádio Boa Nova, na TV Mundo Maior, o programa Pronto Atendimento. Hoje uma grande equipe aqui, uma mesa redonda aqui, programa que você participa normalmente, trazendo suas dúvidas, suas questões. Hoje levantamos um tema, né? Uma mesa redonda aqui para falarmos de perdão. E, Roseli, lembrei de uma história de Gandhi, né? Que foi avisado que determinada pessoa vinha fazendo discursos agressivos contra ele, e Gandhi limitou-se a responder que nada faria. Aí aquelas histórias, né, Roseli, inconformados, como consideravam uma atitude passiva por parte de Gandhi, e indagaram por que ele não iria reagir, não iria fazer discursos contra-atacando o opositor. Então, Gandhi, né, mais uma vez trazendo exemplos, né, explicou que o opositor tinha todo o direito de pensar livremente e externar seu pensamento da melhor forma que lhe conviesse. E que ele, Gandhi, embora não concordando com o pensamento do outro, faria todos os esforços para defender seu direito de discursar, e que, em absoluto, não se sentia ofendido, motivos pelos quais nada faria, evitando uma polêmica, por certo inútil, e que poderia gerar uma 15 minutos. Inimizade. Fala, Roseli. Nossa, Damião, e a gente faz o link, né, com aquela fábula do monge e do escorpião. A gente vai juntar essas duas histórias, tá? O monge e o escorpião. O monge estava lá na beira do lago, onde ele viu um escorpião se afogando. Ele pegou e retirou o escorpião da beira do lago, para ele não se afogar. Assim que ele pôs o escorpião na terra, o escorpião foi lá e picou ele. Mesmo assim, quando ele picou, o monge sacudiu a mão, o escorpião caiu de novo na água, o monge pegou o escorpião, tirou da água, o escorpião foi lá de novo e picou. Aí tinha lá o discípulo do monge e falou, mas mestre, como é que o senhor pode salvar o animal novamente, sabendo que ele iria te picar? Aí o monge falou, olha, ele agiu conforme a natureza dele, que é picar. Eu agi conforme a minha, que é perdoar, que é procurar auxiliar de qualquer forma. Aí a gente faz esse link com essa história do Gandhi, que ele tirou o povo da subjugação dos ingleses, né? E aí, o que aconteceu? O Gandhi entendeu que aquelas pessoas, elas estavam agindo conforme a natureza delas. Então, elas estavam brigando, elas estavam atacando, elas estavam matando, elas estavam subjugando, enquanto que ele não tinha essa natureza. Então, quando a gente compreende
as nossas próprias limitações, o quanto eu sou capaz de perdoar, de me perdoar, será que eu consigo? Né? Então, a gente consegue entender também a limitação do outro, que a natureza dele é atacar e se defender, a forma como ele ainda entende esse processo. Cada um dentro do seu nível evolutivo vai progredindo e a gente vai compreendendo que realmente a busca do perdão é sempre o melhor caminho. A gente já falou aqui, todo mundo já expôs as suas ideias, mas o fato é que o perdão realmente é um peso, né? A mágoa, né, Damião, é aquela frase que a gente ouve muito falar, aquele que está magoado, ele toma um veneno, mas ele deseja que o outro morra, mas quem está se envenenando é ele próprio. Então, quando a gente fica carregando essas mágoas dentro da gente, essa mágoa, ela circula na nossa corrente sanguínea, levando toxinas para todos os nossos tecidos. Então, a gente adoece, a mágoa adoece. Então, é um tal de pensar também em nós mesmos. Será que eu quero isso para mim? Será que eu quero viver recordando esse mal que me foi feito? Ou será que não é melhor, de fato, eu me libertar disso tudo? Não vai ser melhor para mim? Então, também aí o perdão, eu acho que é um exercício de auto-amor, né? Ó, a gente já levando para outro campo, né? É um exercício de auto-amor. Se você se ama, perdoa. Se perdoa e perdoa, porque você vai ficar muito mais leve, vai volitar aí pela vida afora, muito mais leve, aliviado de todo esse peso, esse veneno, né, que tem circulando dentro da gente quando a gente não perdoa, quando a gente alimenta a mágoa. E aí, Edson, vamos falar um pouquinho aí, olha, a gente falei de Gandhi, a Roseli trouxe o escorpião e o monge, falando da mágoa, né, a pessoa toma veneno querendo que o outro morra. Fala, Edson. Então, Damião, a gente muitas vezes não tem uma noção ampla dos benefícios do perdão. A gente acha que você perdoou, simplesmente virou a página, né? E tem coisas que passam, e às vezes a gente deixa passar e não volta atrás, né? A Monique e a Roseli falaram muito sobre o auto-perdão, que é extremamente importante. Por quê? Quando a gente conversa com nossos amigos que desencarnaram nas casas espíritas, precisando de ajuda, a gente percebe que uma boa parte deles estão numa situação de muito sofrimento por não terem praticado o perdão, né? O que acontece nisso daí? Esses irmãos, eles cometeram erros, natural, todos nós cometemos, que às vezes são até um pouco mais graves, né? E eles desencarnam sem praticar o perdão e muito menos sem noção do erro que cometeram. Acontece às vezes, quando eles chegam no mundo espiritual, tá, que eles começam a entrar na realidade espiritual deles e percebem que cometeram erros graves, né? E quando eles têm noção do mal que eles fizeram para as pessoas, eles caem num remorso muito grande, muito forte. Uma depressão muito forte que impede, inclusive, deles compreenderem o que aconteceu e a extensão do mal que eles fizeram. No livro Memórias de um Suicida, mostra muito isso. Aqueles irmãos que não conseguiram enfrentar os seus erros, enquanto encarnados, e se mataram, né? Depois de 10, 15, 20 anos no mundo espiritual, quando eles conseguem ter noção do que aconteceu com eles, com a ajuda dos bons espíritos, eles vão ver como ficaram seus familiares e ver que ficaram em situação de penúria, que eles eram arrimo de família, né? E ao ver as pessoas que eles amavam com grande sofrimento, eles são abatidos por um remorso pesado, que eles ficam durante muitos anos muito mal, pela ciência do mal que eles fizeram aos outros e se condenando pelo ato que eles cometeram, que causou mal aos outros, né? Então, isso que a gente tem que analisar bem, que entra aí o auto-perdão, a compreensão do perdão, né? Às vezes a gente passa batido no dia a dia, prejudica pessoas, né, no trânsito, na rua, no mercado, etc., e não percebe que é o pequeno delito. E vai, né? E na oração noturna, como disse o Oséias, perdoai nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, né? A gente fala assim de forma meio maquinal, esquece do benefício que causa de se auto-perdoar,
né? E quando você lê muitas passagens evangélicas que fala que Deus vai te perdoar, né? E a gente fica terceirizando o perdão. É quando chega na realidade da vida, que é após o desencarne, que você vê tudo que você fez, tem consciência de quem você prejudicou e se abate pelo mal que você causou, aí você vem o remorso e você não consegue trabalhar dentro de você o auto-perdão. Aí a situação é bastante complicada. Só o tempo que vai fazer com que a pessoa tenha coragem de reparar os seus erros numa futura encarnação. E aí, Arnaldo, vamos trazer o Arnaldo para conversar com a gente. O Edson vai trazendo os benefícios do perdão, Arnaldo. Sem dúvida, Damião. O perdão, como já foi falado aqui, liberta. O perdão permite que nós sigamos em frente. Quando a gente não perdoa, nós ficamos relembrando a mágoa. E uma das formas disso ocorrer é contando a história da mágoa, relembrando aquele fato, contando para todo mundo o que aconteceu, como a gente foi prejudicado, como aquela pessoa atrapalhou a nossa vida. E relembrando isso constantemente, nós estamos fazendo um grande mal a nós mesmos. Um mal psíquico e um mal físico, né? A ciência já comprovou que esses pensamentos destrutivos, como afetam o nosso organismo. E o mal psíquico, porque nós ficamos presos, como também o Eduardo falou. Então, a gente precisa se esforçar, a gente precisa parar de contar essa história da mágoa, a gente precisa contar uma história de superação, de que, apesar daquilo que aconteceu no passado, nós conseguimos progredir, nós conseguimos superar e reencontrar a alegria, a felicidade em nossa vida. É difícil, mas tudo começa com pequenos passos, também como foi falado. Vamos parar de contar a história da mágoa, porque a gente tem que lembrar que a história que a gente conta é uma história do nosso ponto de vista. A gente não viu o ponto de vista do outro. Sempre a gente avalia as coisas como nós fomos prejudicados. E, às vezes, o ponto de vista do outro é uma coisa completamente diferente. Então, a gente tem que tomar muito cuidado com tudo isso e perseverar em aprender a perdoar. É um esforço próprio. Com isso, a gente vai superar todas essas situações e vamos poder se harmonizar com todo mundo e se livrar desse peso que a gente fica carregando. E aí, Eduardo, olha aí o Arnaldo falando, né, da história da mágoa, né, fazendo mal a nós mesmos. Fala aí, Eduardo. Esse é o ponto, né? A gente não consegue avançar na nossa vida, nem na nossa saúde física, como ele disse, na nossa saúde psíquica, na nossa saúde emocional, e isso vai ter um impacto, né? Eu vou precisar de medicação na parte física, eu vou precisar na parte psíquica, muitas vezes eu vou precisar de medicação, causando diversos transtornos mentais, transtornos emocionais, e eu vou precisar depois de processo terapêutico para lidar com as minhas emoções, com esses sentimentos, e isso vai se arrastando comigo desde sempre. Eu acredito, Damião e os colegas todos aqui depois podem dizer se concordam ou não, mas o ponto-chave leva a ficar ofendido é como eu interpretei a ofensa, o nível que eu interpretei aquela ofensa. E interpretar alguma coisa significa julgar, né? A forma como eu julguei aquilo que aconteceu. E esse julgamento, ele está baseado numa crença que eu tenho. Então, vamos imaginar que na minha infância, eu fui criado para ser uma pessoa que vive numa luta. Olha, filho, a vida é uma luta. Você precisa lutar o tempo todo. E você não pode aceitar nenhum desaforo de ninguém, viu?
Se você voltar para casa chorando, você vai apanhar quando você chegar em casa. Isso aí gravou lá na minha mente de uma forma que, é lógico que meus pais quiseram dar aquilo com a melhor das intenções. Mas hoje, será que era necessária essa agressividade toda? Será que eu já não conquistei ali o que eu precisava? Eu preciso dessa agressividade? E aí eu fico preso naquela crença que vai me levar a ter essa dificuldade de perdoar, como tipo, jamais eu faria uma coisa dessa, jamais eu seria capaz. E aí aquilo fica preso ali, remoendo dentro de mim. Talvez eu preciso trabalhar na crença que eu tenho que me levou a julgar aquilo que me fizeram da forma como eu estou julgando hoje. Aí eu vou para você, Oséias, desse desafio que está sendo para essa existência aí, o ato de perdoar. Fala, Oséias. Eu vou aproveitar o gancho do Eduardo aí sobre a questão do julgamento, né? Hoje, mais do que nunca, nós precisamos tomar muito cuidado com a questão da mídia. Então, quando nós assistimos determinados programas, né, nós nos tornamos pessoas julgadoras. Porque ali você, por exemplo, né, o motorista com o seu carro de luxo atropelou e matou uma pessoa. Né? Aí mostra a mãe daquele lá tentando fazer tudo para que ele tenha, sei lá, uma redução de pena, tira ele fora, né? E aí nós começamos a julgar. Mas qual seria o nosso papel como pai, como mãe? Então, olha, nós precisamos entender bem o que acontece na questão do julgamento, porque muitas vezes ele começa a entrar ali dentro de nós e vai enraizando. Você já tem um conceito, que nem o Eduardo falou, da sua infância. Aí você começa a trazer o conceito da mídia para dentro de você. E aí você começa a incorporar tudo isso. E aonde fica o perdão em tudo isso? Fica no julgamento. Então nós estamos julgando uma questão que muitas vezes nós nem temos condições. Nós não vimos o prisma de cada um sobre a situação. Né? Então essa questão do julgamento, ela também é muito importante para nós, para que nós possamos saber lidar com as situações. Né? Por exemplo, muitas vezes também, né, quando se traz a questão da ofensa e ser ofendido, você como ofendido, você vai fazer de tudo para modificar a história. Você quer passar a responsabilidade de tudo que aconteceu somente para o ofensor. Então, escondendo aquilo que realmente você fez. Então, a gente precisa trabalhar o que? A nossa consciência para que a gente possa dar aquilo que é a verdade. E muitas vezes nós fugimos da verdade. Então, nós temos que ter essa capacidade de enxergar, se tranquilizar e aí aproveitar aquilo que o Gandhi falou. Olha, vamos trabalhar pequenininho. Não vamos sair distribuindo perdão para todo mundo. Calma. Uma coisinha de cada vez. Né? Porque às vezes a gente tá lá no trânsito, o motoqueiro faz isso, faz aquilo, a gente faz aquilo, isso e pronto, já tá uma confusão armada e a gente acaba transferindo uma responsabilidade para o outro que é nossa. Então a gente precisa se acalmar. A gente precisa criar a consciência de entender qual é o nosso ato e qual o ato do nosso semelhante para que a gente possa trabalhar isso dentro de nós para perdoarmos sempre. Eu só posso dizer uma coisa, amigos. Quando recebemos o perdão de uma pessoa, de uma malcriação que nós fazemos, é um bálsamo. O perdão é um bálsamo, tanto para o ofensor quanto o ofendido. Isso sem dúvida nenhuma. Talvez um dos maiores benefícios que existe é a sensação do alívio, do poder chegar à noite e colocar o seu travesseiro na cama e deitar e falar assim, meu Deus, que maravilha, fui perdoado. Não é fácil. E também a gente se perdoar, que também é muito importante. Então são tantas coisas que circulam a questão do perdão, que se nós fôssemos realmente abrir, nós transformaríamos esse nosso programa num simpósio, porque é muita coisa, é bastante coisa, sabe, da gente falar sobre tudo isso. Obrigado. Eu vou
para você, Monique, para a mensagem final. Você que fez a prece de abertura, mensagem final para o encerramento aqui do nosso pronto atendimento. Monique. Vamos lá, seja qual for a situação que te aflige nesse momento, perdoa aquele que está cruzando o seu caminho. Muitas vezes ele é instrumento, esse instrumento muitas vezes de sofrimento, de provas, de dificuldades, de expiações, que a gente possa lembrar que tudo tem um propósito, né? Vamos renovar o nosso propósito, que a gente possa, muitas vezes, não valorizando essas ofensas, extraindo o melhor que a gente pode de determinadas situações, lembrar da figura do nosso Mestre Jesus, que no momento ali da cruz, sendo, né, muitas vezes açoitado, crucificado, perfurado, ele ora por um lado, entende, faz uma reflexão sobre aquela situação, né, e traz uma lição maravilhosa para a nossa humanidade. E ele diz, né, Senhor, eles não sabem o que fazem, entendendo a nossa pequenez, entendendo que muitas vezes situações são colocadas para aprendizado, né? E quanto a gente aprendeu com esse nosso mestre maravilhoso nessa situação que foi colocada ali no caminho dele. E lógico que ele não tinha aprendizado, quem estava aprendendo era todos aqueles que estavam assistindo aquela cena. E é muitas vezes na necessidade das aflições, do sofrimento, que a gente olha para aquela situação, reflete e tem que extrair o melhor, né, trazendo aí crescimento espiritual, buscando o nosso autoconhecimento e extraindo o melhor de determinadas situações. Então, se você está passando por uma situação como essa, de buscar o auto-perdão ou perdoar alguém, que a gente possa extrair o melhor dessas situações que são colocadas no nosso caminho. É um exercício de paciência que eu tenho que fazer agora? Ou será que eu tenho que avaliar minhas próprias ações? Então, tudo nessa vida é válido e que a gente possa refletir através dessa mensagem. Beijo grande, gratidão a todos que estão aí conosco. Obrigado, Monique, obrigado, Roseli, obrigado, Edson, obrigado, Arnaldo, obrigado, Eduardo, obrigado, Oséias, obrigado você, amigo ouvinte e telespectador que nos acompanhou em mais este pronto atendimento. Gratidão, gratidão, gratidão. Você acompanhou Pronto Atendimento.